Boa noite. Vamos iniciar então o estudo no passo 9, o mistério de Belicena Vilca, o terceiro dia da carta de Belicena Vilca. O pacto cultural, sobre o qual os atlantes morenos baseavam suas alianças, por sua vez, era essencialmente diferente do pacto de sangue. Aquele acordo se fundava na manutenção perpétua de um culto. Mais claramente, o fundamento da aliança consistia na fidelidade indeclinável a um culto revelado pelos atlantes morenos. O culto exigia a adoração incondicional dos membros do povo nativo a um Deus e o cumprimento de sua vontade, a que se manifestaria por via de seus representantes, a casta sacerdotal formada e instruída pelos atlantes morenos. Não se deve interpretar com isso que os morenos iniciavam aos povos nativos no culto de seu próprio Deus, pois eles afirmavam ser a expressão terrestre de Deus, que era o Deus criador do universo. Eles diziam, eram consubstanciais com Deus e tinham um alto propósito a cumprir na terra, ademais de destruir as obras dos atlantes brancos. Sua própria missão consistia em levantar uma grande civilização, da qual sairia, no final dos tempos, um povo eleito de Deus, também consubstancial com este, ao qual lhe seria dado reinar sobre todos os povos da terra. Certos anjos, a quem os malditos atlantes brancos denominavam deuses traidores ao espírito, apoiariam então o povo eleito com todo o seu poder. Mas estava escrito que aquela sinarquia não podia se concretizar sem expulsar da terra os inimigos da criação, quem ousavam descobrir aos homens os planos de Deus, para que estes se rebelassem e se apartassem de seus desígnios. Sobrevirá, então, a batalha final entre os filhos da luz e os filhos das trevas, quer dizer, entre quem adorasse o Deus Criador com o coração e quem compreendesse a serpente com a mente. Resumindo, os atlantes morenos, que eram a expressão de Deus, entre aspas, não se propunham a si mesmos como objeto do culto, nem expunham aos nativos sua concepção de Deus, a qual se reduziria a uma autovisão que o Deus Criador experimentaria desde sua manifestação nos atlantes morenos. Em troca, revelavam aos povos nativos o nome e aspecto de alguns deuses celestiais, que não eram senão faces do Deus Criador, em outras manifestações dele no céu, os astros do firmamento e todo o corpo celeste, visível ou invisível, expressavam a estes deuses. Segundo a particular psicologia de cada povo nativo, seria, pois, o Deus revelado. A uns, mais primitivos, se mostraria o Deus como o Sol, a Lua, um planeta ou estrela, ou determinada constelação. A outros, mais evoluídos, se lhes diria em tal ou qual astro residia o Deus de seus cultos. Neste caso, se lhes autorizava a representar ao Deus mediante um ídolo que simbolizasse seu rosto oculto, aquele com o qual os sacerdotes o percebiam em sua residência astral. Seja como fosse, que Deus fosse um astro, ou existisse por detrás de um astro, que se manifestasse no mundo circundante, na criação inteira, nos atlantes morenos ou em qualquer outra casta sacerdotal, o materialismo de semelhante concepção é evidente. Um pouco que se aprofunde no assunto e se fará evidente a matéria,
posta sempre como o extremo real da criação de Deus, quando não como a substância mesma de Deus, constituindo a referência natural dos deuses, o suporte essencial da existência divina. É indubitável que os atlantes morenos adoravam as potências da matéria, pois todo sagrado para eles, aquilo que, por exemplo, assinalavam aos povos nativos no culto, se fundava na matéria. Com efeito, a santidade que se obtinha pela prática sacerdotal procedia de uma inexorável santificação do corpo e dos corpos. E o poder consequente, demonstrativo da superioridade sacerdotal, consistia no domínio das forças da natureza, ou, em última instância, de toda a força. Mas as forças não eram senão manifestações dos deuses. As forças emergiam da matéria ou se dirigiam para ela. E sua formalização equivalia à sua deificação. Isto é, o vento, o fogo, o trono, a luz, não podiam ser senão deuses ou vontade de deuses. O domínio das forças da natureza era, assim, uma comunhão com os deuses. E por isso, a mais alta santidade sacerdotal, a que se demonstrava pelo domínio da alma, fosse estabelecida como corpo ou como força, significava também a mais abjeta submissão às potências da matéria. O movimento dos astros denotava o ato dos deuses. Os planos divinos se desenvolviam com tais movimentos, nos que cada ritmo, período ou ciclo tinha um significado decisivo para a vida humana. Para tanto, os atlantes morenos divinizavam o tempo, sob a forma de ciclos astrais ou naturais, e transmitiam aos nativos a crença nas eras ou grandes anos. Durante um grande ano se concretizava uma parte do plano que os deuses tinham trazido para o homem, seu destino terrestre. O último grande ano, que duraria uns 26 mil anos solares, tinha começado milhares de anos antes, quando o cisne do céu se aproximou da terra e os homens da Atlântida viram descer ao deus Sanat. Vinha ser o rei do mundo, enviado pelo deus Sol Tom, o pai dos deuses, aquele que é filho do deus Cão Sim. Os atlantes morenos glorificavam o momento em que Sanat Kumara, chegou à terra, e difundiam entre os povos nativos o símbolo do cisne, como sinal daquela recordação primeva. Daí o símbolo do cisne, e logo de toda a ave palmípede, fosse considerado evidência de que um povo houvesse feito um pacto cultural. Quer dizer, que ainda que o Deus ao qual cada povo prestasse culto diferente, Beleno, Lug, Bran, Proteu, etc., a identificação comum com o símbolo do cisne delatava a instituição do pacto cultural. Posteriormente, depois da partida dos Atlantes, o pleito entre os povos nativos se simbolizaria como uma luta entre o cisne e a serpente, pois o conflito era entre os partidários do símbolo do cisne e os que compreendiam o símbolo da serpente. Naturalmente, o significado desta alegoria só foi conhecido pelos iniciados. O deus Sanat se instalou no trono dos antigos reis do mundo, existente desde milhões de anos antes no Palácio Korn, da Ilha Branca Jig, conhecida posteriormente no Tibete como Chang Shambhala ou Dejung. Ali dispunha para governar de incontáveis almas, pois a Ilha Branca estava na terra dos mortos.
Porém, à Ilha Branca só chegavam as almas dos sacerdotes, a daqueles que em todas as épocas haviam adorado ao Deus Criador. O Rei do Mundo presidia uma fraternidade branca, ou Irmandade Branca, integrada pelos mais santos sacerdotes vivos ou mortos, e apoiada em seu agir sobre a humanidade com o poder desses misteriosos anjos, Serafim e Nefilim, que os atlantes brancos classificavam de deuses traidores ao espírito do homem. De acordo com os atlantes brancos, os Serafim e Nefilim seriam somente 200, mas seu poder era tão grande que regiam sobre toda a hierarquia oculta da Terra. Contavam, para exercer tal poder, com a autorização do Deus Criador, e os sacerdotes iniciados do pacto cultural, que formavam as fileiras da hierarquia oculta da Terra, os obedeciam cegamente. Em resumo, em Xang-Shambhala, na Ilha Branca, existia a Fraternidade Branca, cuja cabeça estavam o Serafim, Nefilim e o Rei do Mundo. Cabe esclarecer que a brancura predicada sobre a mansão insular do Rei do Mundo, ou sua fraternidade, não se referia a uma qualidade racial de seus moradores ou integrantes, senão a iluminação que, indefectivelmente, estes possuiriam em relação ao resto dos homens. A luz, em efeito, era a coisa mais divina, fosse a luz interior, visível pelos olhos da alma, ou a luz solar, que sustentava a vida e se percebia com os sentidos do corpo. E esta devoção demonstra, mais uma vez, o materialismo metafísico que sustentavam os atlantes morenos. Segundo eles, à medida que a alma evoluía e se elevava até o Deus Criador, aumentava sua luz. Quer dizer, aumentava sua aptidão para receber e dar luz, para converter-se finalmente em pura luz. Naturalmente, esta luz era uma coisa criada por Deus. Vale dizer, uma coisa finita, o limite da perfeição da alma, algo que jamais poderia ser ultrapassado sem contradizer os planos de Deus, sem cair na heresia mais abominável. Os atlantes brancos, contrariamente, afirmavam que na origem, mais além das estrelas, existia uma luz não criada, que só poderia ser vista pelo espírito. Essa luz infinita era imperceptível pela alma. Entretanto, embora invisível, frente a ela, a alma se sentia como diante da negrura mais impenetrável, um abismo infinito, e sumia num terror incontrolável. E isso se devia que a luz não criada do espírito transmitia à alma a intuição da morte eterna, em que ela, como toda coisa criada, terminaria sua existência no final de um super grande ano de manifestação do Deus Criador, o Mahavantara. De modo que a brancura da fraternidade a quem pertenciam os atlantes morenos não provinha da cor de pele dos seus integrantes, mas da luz de suas almas. A fraternidade branca não era racial, mas religiosa. Suas filas se nutriam somente de sacerdotes iniciados, que ocupavam sempre um justo lugar, de acordo com sua devoção e obediência aos deuses. O sangue dos vivos tinha para eles um valor relativo. Se com sua pureza se mantinha coeso ao povo nativo aliado, então que se o conservasse. Mas, se a proteção do culto exigia mestiçagem com outro povo, poderia degradar-se sem problemas.
O culto seria o eixo da existência do povo nativo e tudo lhe estaria subordinado em importância. Tudo, ao fim, deveria ser sacrificado pelo culto. Em primeiro lugar, o sangue puro dos povos aliados dos Atlantes brancos. Era parte da missão, uma obrigação do pacto cultural. O sangue puro derramado alegrava os deuses e eles reclamavam sua oferenda. Por isso, os sacerdotes iniciados deveriam ser sacrificadores do sangue puro, deveriam exterminar os guerreiros sábios ou destruir sua herança genética, deveriam neutralizar o pacto de sangue. Até aqui lhe descrevi as principais características dos dois pactos. Não pude evitar o emprego de conceitos obscuros ou pouco habituais, mas terá de compreender, estimado doutor, que careço de tempo necessário para entrar em maiores detalhes. Contudo, antes de continuar com a história de meu povo e minha família, farei um comentário sobre as consequências que as alianças com os Atlantes trouxeram aos povos nativos. Se em algo contribuíram na história as castas sacerdotais formadas pelos Atlantes morenos, a parte de seu fanatismo e crueldade foi na arte do engano. Fizeram literalmente qualquer sacrifício, se este contribuía à preservação do culto, o cumprimento da missão, esse alto propósito que satisfazia a vontade dos deuses, justificava todos os meios empregados e os converteu em mestres do engano. E então, não se deve estranhar que muitas vezes simulassem ser reis ou se escudassem atrás de reis e nobres, se isso favorecia seus planos. Mas isso não pode confundir a ninguém. Reis, nobres ou senhores, se seus atos apontam a manter um culto, se professavam devota submissão aos deuses da matéria, se derramavam sangue puro ou tentavam degradá-lo, se perseguiam os sábios ou afirmavam a heresia da sabedoria, indubitavelmente eram sacerdotes camuflados, ainda que suas funções sociais não aparentassem. O princípio para estabelecer a filiação de um povo aliado dos Atlantes consiste na oposição entre culto e sabedoria. O sustento de um culto às potências da matéria, a deuses que se situam por cima do homem e aprovam sua miserável existência terrena, a deuses criadores ou determinadores do destino do homem, coloca automaticamente a seus fiéis no marco do pacto cultural, estejam os sacerdotes à vista ou não. Opostamente, os deuses dos Atlantes brancos não requeriam nem culto nem sacerdotes, falavam diretamente no sangue puro dos guerreiros, e estes, por escutar suas vozes, se tornavam sábios. Eles não tinham vindo para conformar o homem na sua desprezível condição de escravo na terra, mas para incitar ao espírito humano a rebelião contra o Deus Criador da prisão material e a recuperar a liberdade absoluta na origem, mais além das estrelas. Aqui será sempre um servo da carne, um condenado à dor e ao sofrimento da vida. Ali será o Deus que antes havia sido, e tão poderoso como todos. E desde então não haveria paz para o espírito enquanto não concretizasse o regresso à origem, enquanto não reconquistasse a liberdade original. O espírito era estrangeiro na terra e prisioneiro da terra. Salvo aquele que estivesse adormecido, confuso num extravio extremo, enfeitiçado pela ilusão do grande engano. Na terra, o espírito só poderia manifestar-se em guerra perpetuamente contra as potências da matéria,
que o mantinham prisioneiro. Sim, a paz estava na origem. Aqui somente poderia haver guerra para o espírito desperto, quer dizer, para o espírito sábio. E a sabedoria só poderia ser oposta a todo culto que obrigasse o homem a se pôr de joelhos perante um Deus. Os deuses libertadores jamais falavam de paz, mas de guerra e estratégia. E então a estratégia consistia em manter-se em estado de alerta e conservar o acordo com os Atlantes brancos até o dia em que o teatro de operações da guerra essencial se mudasse novamente para a Terra. E isso não era a paz, mas a preparação para a guerra. Mas cumprir com a missão, com o pacto de sangue, manter o povo em estado de alerta, exigia certa técnica, um modo de vida especial que lhes permitisse viver como estrangeiros na terra. Os Atlantes brancos tinham transferido aos povos nativos um modo de vida semelhante, muitas de cujas pautas seriam atualmente incompreensíveis. No entanto, tratarei de expor os princípios mais evidentes em que se baseavam para conseguir os objetivos propostos. Simplesmente se tratava de 3 conceitos: o princípio da ocupação, o princípio do cerco e o princípio da muralha. 3 conceitos complementados por aquele legado da sabedoria atlante, que eram a agricultura e a pecuária. Em primeiro lugar, os povos aliados dos Atlantes brancos não deveriam esquecer nunca o princípio da ocupação do território e teriam de prescindir definitivamente do princípio de propriedade da terra, sustentado pelos partidários dos Atlantes morenos. Com outras palavras, a terra habitada era a terra ocupada e não terra própria. Ocupada a quem? Ao inimigo, às potências da matéria. A convicção desta distinção pessoal bastaria para manter o estado de alerta, pois o povo ocupante era assim consciente de que o inimigo tentaria recuperar o território por qualquer meio, sob a forma dos povos nativos aliados aos Atlantes morenos, como outro povo invasor ou como a diversidade das forças da natureza. Crer na propriedade da terra, pelo contrário, significava baixar a guarda frente ao inimigo, perder o estado de alerta e sucumbir ante o seu poder de ilusão. Compreendido e aceitado o princípio de ocupação, os povos nativos deveriam proceder, em segundo lugar, a cercar o território ocupado, ou pelo menos a assinalar sua área. Por quê? Porque o princípio de cerco permitia separar o território ocupado do território inimigo. Fora da área ocupada e cercada, se estendia o território do inimigo. Então, quando se dispunha de uma área ocupada e cercada, se podia semear e fazer produzir a terra. Com efeito, o modo de vida estratégico herdado dos Atlantes brancos, os povos nativos estavam obrigados a obrar segundo uma ordem escrita, que nenhum outro princípio podia alterar. Em terceiro lugar, depois da ocupação e do cerco, se podia praticar o cultivo. A causa desse rigor era a capital importância que os Atlantes brancos atribuíam ao cultivo, como ato capaz de libertar o espírito ou de aumentar sua escravidão na matéria. A fórmula correta era a seguinte: se um povo de sangue puro realizava o cultivo sobre uma terra ocupada e não esquecia em nenhum momento que o inimigo se encontrava afora, então, dentro do cerco, seria livre para elevar-se até o espírito
e adquirir a mais alta sabedoria. Caso contrário, se cultivava a terra crendo em sua propriedade, as potências da matéria emergeriam da terra, se apoderariam do homem e o integrariam no contexto, convertendo-o num objeto dos deuses. Em consequência, o espírito sofreria uma queda na matéria ainda mais atroz, acompanhada da ilusão mais nociva, pois acreditaria ser livre em sua propriedade, quando seria somente um apêndice do organismo. Quando seria somente um apêndice do organismo criado pelos deuses. Quem cultivasse a terra sem ocupá-la e cercá-la previamente, e se sentisse dono ou desejasse sê-lo, seria fagocitado pelo contexto regional e experimentaria a ilusão de pertencer a ele. A propriedade implica numa relação dúbia, recíproca e inevitável. A propriedade pertence ao proprietário e este à propriedade. É claro, não poderia haver posse sem uma prévia pertinência da propriedade a apropriar. Mas o que se sentisse pertencer à terra ficaria desguarnecido frente ao poder de ilusão do inimigo. Não se comportaria como estrangeiro na terra, como homem espiritual que cultiva o cerco estratégico, pois se arraigaria e amaria a terra, creria na paz e alimentaria essa ilusão. Se sentiria parte da natureza e aceitaria que tudo é obra dos deuses. Se diminuiria em seu lar e se assombraria da grandeza da criação, que o rodeia por todas as partes. Não conceberia jamais uma saída da criação. Antes, tal ideia o afundaria num terror sem nome, pois nela intuiria uma heresia abominável, uma insubordinação à vontade do Criador que poderia acarretar-lhe castigos imprevisíveis. Se submeteria ao destino, à vontade dos deuses que o decidem, e lhes renderia culto para ganhar seu favor ou aplacar suas iras. Seria abrandado pelo medo e já não teria forças, nem para se opor aos deuses, nem sequer para lutar contra a parte animal e anímica de si mesmo, mas tampouco para que o espírito a dominasse e se transformasse em senhor de si mesmo. Enfim, creria na propriedade da terra, mas pertenceria à terra e cumpriria ao pé da letra com o assinalado pela estratégia inimiga. O princípio da muralha era a aplicação fática do princípio do cerco, sua projeção real. De acordo com a sabedoria lítica dos Atlantes brancos, existiam muitos mundos em que o espírito estava prisioneiro, e em cada um deles o princípio da muralha exigia diferente aplicação. No mundo físico, sua aplicação correta conduzia à muralha de pedra, a mais efetiva vala estratégica contra qualquer pressão do inimigo. Por isso, os povos nativos que iam cumprir a missão e participavam do pacto de sangue eram instruídos pelos Atlantes brancos na construção de muralhas de pedra, como ingrediente fundamental do seu modo de vida. Todos que ocupassem e cercassem a terra para praticar o cultivo, com o fim de sustentar no lugar uma obra aos Atlantes brancos, tinham também de levantar muralhas de pedra. Mas a ereção das muralhas de pedra não dependia só das características da terra ocupada, mas em sua construção deveriam intervir princípios secretos da sabedoria lítica, princípios que só os iniciados no mistério do sangue puro, os guerreiros sábios, podiam conhecer. Compreender-se-á melhor o porquê desta condição
Se digo que os atlantes brancos aconselhavam olhar com um olho para a muralha e com o outro para a origem, o que só seria possível se a muralha se achava referida, de algum modo, à origem. O princípio para estabelecer a filiação de um povo aliado dos Atlantes consiste na oposição entre o culto e a sabedoria. Mas quais são os indícios fáticos, as provas concretas, quer dizer, aquilo que é mais evidente para determinar se se trata de culto ou sabedoria? Em todo caso, deve-se observar se existe o templo ou a muralha de guerra, porque a prática de um culto está indissoluvelmente associada à existência de um templo correspondente. O templo é o fundamento fático do culto, seu extremo material. E porque a prática da sabedoria está indissoluvelmente associada à existência de uma muralha estratégica. A muralha de guerra é o fundamento fático do modo de vida estratégico de seu assento material. Este princípio explica o fato de a fraternidade branca ter sustentado na Terra, em todos os tempos, comunidades e ordens secretas, especializadas na construção de templos, que colaborariam estreitamente com os sacerdotes do pacto cultural. E explica também o fato de que os senhores de Agartha sustentem, através da história, a ordens de construtores de muralhas de pedra, ordens integradas exclusivamente pelos descendentes brancos dos Atlantes brancos, que dominam a sabedoria lítica e a estratégia de guerra essencial. Até aqui o nosso estudo de hoje, e na próxima oportunidade vamos estudar o 4º dia da carta de Belicena Vilca. Boa noite a todos e bom descanso. Muito obrigado pela paciência de ouvir.